Olá, alunos! Esse módulo trata ainda do movimento circular uniforme, segunda parte da aula. Em especial, nós vamos tratar aqui da transmissão do movimento circular, como a que está acontecendo aqui neste sistema de engrenagens. Com a transmissão do movimento circular, você consegue, levar o movimento circular de uma parte do seu sistema para uma outra parte, usando um sistema de engrenagens. E as propriedades desse tipo de acoplamento te permite, por exemplo, levar para outra parte do sistema uma taxa de rotação mais rápida ou ainda diminuir a taxa de rotação. Ou mesmo você pode querer aumentar a velocidade linear de pontos periféricos em outras engrenagens. Um exemplo clássico, da transmissão do movimento circular é o que acontece no carro, Você consegue, através de um sistema mecânico, levar a rotação do motor para as rodas. O mesmo vale para a bicicleta, em que você consegue levar o movimento circular da coroa, que está vinculada aos pedais, para a roda daquela bicicleta. Então, é um assunto muito importante, cai bastante em prova, tá? Então, movimento circular uniforme, segunda parte. Antes, propriamente, de analisarmos as propriedades do MCU, eu vou propor aqui uma breve revisão da nossa primeira aula, onde eu vou aqui apenas relembrar com vocês as principais equações e propriedades desse movimento, porque vai ser importante, a gente vai usar em muitos pontos da aula. Bem, o que há de mais especial aqui nesse início para ser mencionado, é que o tal evento, o movimento circular uniforme, é uma trajetória não retilínea, ou seja, a trajetória que nesse caso é circular, e em especial nota-se o seguinte: enquanto que um ponto na periferia do disco percorre uma distância s, aqui o arco s, simultaneamente um ângulo θ é descrito. E existe uma estrita relação entre s e θ dada pelo ângulo em radiano. O ângulo em radiano é S sobre R. Então, veja, o próprio ângulo em rad já estabelece uma relação entre essa grandeza linear. Tá? Quando você ouvir esse nome, as grandezas lineares são definidas em função de comprimento. As grandezas angulares são definidas em relação a medidas de ângulos, medidas angulares. Então, o próprio ângulo em radiano ele já estabelece uma relação entre o arco, a distância percorrida pela partícula, e o ângulo θ que é descrito por ela. E aí eu já aproveito para falar de uma coisa muito importante. É por isto, por isso que eu estou falando aqui, que você não vai usar em nenhum momento o ângulo em grau para descrever movimento circular, tá certo? Você vai usar sempre o ângulo em rad para fazer qualquer relação no movimento circular uniforme, justamente porque é ele que já estabelece a relação entre distância percorrida e ângulo descrito nesse tal movimento circular. Outra coisa importante é falar sobre o vetor velocidade nesse movimento. O vetor velocidade ele varia no tempo, a própria figura mostra, Esse vetor velocidade aqui ele é horizontal esquerda e este é vertical para baixo. Então, se a direção e o sentido são diferentes a cada instante de tempo, logo, o vetor velocidade é diferente. Então, se uma questão te perguntar assim, olha, no MCU, a velocidade varia no tempo? Você vai responder que sim. Tá? Agora, se a questão perguntar assim, o módulo da velocidade varia no tempo? Aí não. Tá? O módulo desse vetor, ou seja, a sua quantidade, esta sim, permanece constante no decorrer do tempo. Outra coisa que é relevante aqui é falar de aceleração. Se existe variação do vetor velocidade, por trás de tal variação deve existir uma aceleração. Lembre-se que a aceleração é a grandeza vetorial responsável pela variação do vetor velocidade no tempo. Então, se o vetor velocidade mudou, tem aceleração. Tá? Inclusive, você pode até tomar nota de uma coisa aí. Qualquer trajetória não retilínea tem que ter aceleração. Tá? Vou repetir. Qualquer trajetória não retilínea
tem que ter uma aceleração ali presente. No caso do MCU, esta aceleração ela é radial, ela aponta para o centro da trajetória, justamente porque ela não consegue mudar o módulo da velocidade. Veja que se você fizer uma decomposição de A, uma decomposição ortogonal, você não acha componente da aceleração ao longo da velocidade. Tá? Então, esta aceleração ela é responsável só por mudar a direção do vetor velocidade. Ela não é capaz de mudar o módulo dessa velocidade. Tá certo? Então, frisando ainda, se uma questão te perguntar, no movimento circular uniforme, a aceleração existente ela é variável no tempo? Você vai responder que sim, né? Porque, olha, a direção desse vetor muda. O módulo, como a gente vai ver agorinha, não muda, mas a direção sim. E se a direção muda, todo o vetor está mudando, ok? Bem, como dito anteriormente, essa relação aqui do ângulo em rad, ela já me permite, né, estabelecer uma relação matemática entre S, arco, e θ, ângulo, né? E partindo daqui, então, nós já podemos obter uma primeira equação útil para o movimento circular uniforme. A relação entre S e θ, né? Veja que esta equação saiu daqui, olha. O R que estava dividindo veio multiplicando, então o arco é o produto do raio pelo ângulo em radiano, nunca pelo ângulo em grau, tá certo? Bem, outra grandeza importantíssima no movimento circular uniforme é a tal velocidade linear ou tangencial, né? Tangencial porque ela é tangente à trajetória, tá certo? O módulo disso aqui, como eu já disse, não muda no tempo e é a relação entre a rapidez com que S muda no tempo. Tá? Então, é a variação temporal de S. É o que o módulo de V mede aqui. Tá certo? E eu mostrei na aula anterior, né, uma maneira de trabalhar isso aqui para você demonstrar a seguinte relação. Então, quem ficou com dúvida aí, volta lá na primeira aula que você vai entender por que a velocidade linear ou tangencial pode ser escrita como 2πr vezes f. Uma coisa importante a ser frisada aqui, tá? Essa velocidade ela depende de duas coisas. Ela depende do raio, então ela depende do quão distante o ponto está do centro da trajetória circular e depende da frequência de rotação, tá? Lembrando, na primeira aula eu também defini frequência, que é o número de rotações numa tal unidade de tempo. Tá? Então, V muda com duas coisas. Muda com R e muda com F. Bem, outra grandeza muito útil também para descrever o movimento circular é a velocidade angular. É aquela que mede a variação temporal desse ângulo θ aqui. Tá? Ou seja, é a velocidade de rotação que mede o quão rapidamente θ muda no tempo. Olha, essa grandeza é muito importante porque, por exemplo, se eu selecionasse aqui dois pontos, vamos supor que isso aqui é um disco em rotação, tá? Então, eu estou selecionando um ponto mais periférico e um ponto mais interno. Logicamente, quando o ponto mais externo completa uma volta, o ponto mais interno também completará uma volta. Isso quer dizer que a velocidade linear dos dois vai ser diferente, né? Por quê? Porque o raio é diferente. A frequência de rotação é a mesma, mas o raio é diferente. Ou, dito de outra forma, né? O arco é diferente. O ponto de fora tem que andar uma distância bem maior do que o ponto de dentro para completar uma volta. Logo, o ponto de fora tem que estar mais rápido linearmente. Mas veja, angularmente, a velocidade dos dois é a mesma, né? A rapidez com que o ponto interno descreve θ é a mesma rapidez com que o ponto externo descreve θ. Então, logo, ômega é igual aqui. Lembrando que a unidade para medir ômega é rad por segundo no SI, e aqui é metros por segundo no SI. Mostrei ainda na aula anterior que você pode escrever ômega dessa maneira aqui, tá certo? Então, ômega, velocidade angular, é 2πf. Notem a diferença. Esta depende do raio. Esta não, tá? Não interessa se você está num ponto interno, num ponto mais externo. Essa velocidade é função apenas da frequência do movimento. E também mostrei que, a partir desse resultado, desses dois resultados, né, ou mesmo desenvolvendo a partir daqui, eu mostrei lá dos dois meios,
que você pode estabelecer uma relação entre v e ômega, né? Onde que v, velocidade linear, é a angular vezes o raio. Então, esta expressão aqui você usa em muitos momentos para tecer conclusões, inclusive conceituais, sobre problemas, tá? Que os vestibulares podem cobrar de você. Então, V igual a R vezes ômega. Pois bem, a última, na verdade, grandeza que resta aqui para comentar é a aceleração, né? Como é que eu calculo o módulo desta aceleração? A chamada aceleração centrípeta. Ela é a razão entre v quadrado, o módulo, né, da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, tá certo? Então, veja, se no MCU esse módulo não muda no tempo, então, de fato, né, a aceleração para um tal ponto, né, se o raio é fixo, para um tal ponto de rotação, o módulo disso não muda no tempo. Tá? Então, a aceleração no MCU ela é constante em módulo, variável em direção. Então, o próprio vetor muda, logicamente. Mostrei também que ela pode ser escrita dessa maneira, né? Se v é igual a r vezes ômega, se você pegar esse v e substituir aqui dentro, você chega nessa relação, que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Tá certo? Bem, né, às vezes é muita dúvida aí de aluno, falar, e a unidade da aceleração centrípeta? Metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. Pois bem, então aqui foi só uma aula de revisão, tá? Você deve voltar lá na primeira aula, se você ficou com alguma dúvida aqui. Lá na primeira aula eu discuto de forma mais minuciosa cada coisa que foi mencionada. Agora, de fato, nós vamos para a discussão prometida, né? Para falar sobre a transmissão do movimento circular. Então, bora lá. Bem, o primeiro tipo de acoplamento que nós vamos discutir é o acoplamento por correia ou corrente, que é quando você interliga, né, duas engrenagens, como a figura mostra, através de uma corrente ou de uma correia. Bem, princípio básico para estabelecer esse tipo de transmissão aqui é garantir que não exista deslizamentos entre a corrente e as engrenagens. Tá? Então, esse é o princípio básico. Ah, professor, mas isso não poderia aparecer num exercício com prováveis deslizamentos? Não, não faz sentido, tá? Porque, veja bem, quando você quer transmitir movimento circular, você deve evitar os deslizamentos, porque se desliza, né, se a correia está deslizando nas engrenagens, então você não está transferindo ou transmitindo o movimento circular, tá bom? Então, o princípio básico é eu devo criar mecanismos, um atrito suficiente para evitar que haja o deslizamento. Bem, então raciocina aqui comigo. Então nós vamos acompanhar esse ponto P, que é a marcação de um elo aleatório, né, na minha corrente. Como é a marcação de um elo aleatório, eu poderia marcar outro elo aqui. Nós vamos fazer isso, né, na polia A e um outro elo aleatório na polia B. Então nós temos três pontos P aqui. O que está na corrente, um outro imaginário aí que está no ponto, na periferia da polia A, e um outro imaginário que está aqui na periferia de B. Imaginemos que durante um segundo, esse ponto P ele se desloque 5 centímetros ao longo da direção da corrente aqui. Ora, se este elo deslocou 5 centímetros em um segundo, obviamente, aquele ponto sobre a periferia da polia A também tem que ter andado os mesmos 5 centímetros, né? Já que a corrente ou correia não é um elástico aqui nesse caso. E nem está acontecendo deslizamentos, né? E o mesmo vale para aquele ponto periférico lá em B, né? Então, se este ponto P desloca 5 centímetros, qualquer elo sobre a periferia das polias também desloca 5 centímetros. Logo, se eu garanto que não há deslizamento entre a correia e a corrente, e você vai notar que o enunciado dos exercícios vai remeter a isso. Olha, despreze qualquer deslizamento. Então, se não tem deslizamento, pessoal, você vai poder garantir isso daí, ó, que a distância percorrida pelo ponto P na periferia de A é a mesma distância percorrida pelo ponto P na periferia da polia B. Tá certo? Então, essa é uma propriedade dessa transmissão. E a gente parte daqui
para estabelecer a relação final que nós queremos. Professor, mas qual relação final que você está querendo estabelecer? Olha, a relação final seria a seguinte: eu quero perceber ou pensar na relação entre as frequências de rotação. Então, por exemplo, para cada volta da polia B, quantas voltas dará a polia A? Beleza? Então, a gente quer conseguir respostas dessa natureza. Então, bora lá? Se as distâncias são iguais e eu sei calcular tais distâncias, né, periféricas em circunferências no movimento circular, a gente aprendeu, né? S é igual a R θ, então essa distância aqui, na verdade, ela é um arco, né? E esse arco pode ser calculado pelo produto R vezes θ. Então, eu vou apenas substituir. Veja bem, o que vai ser dPA? É o raio de A vezes o ângulo θ descrito aqui. E o que vai ser o dPB? Né? É o arco lá em B. É o raio de B vezes o ângulo θ que vai aparecer aqui. Como as polias têm tamanhos diferentes, logicamente esses ângulos são diferentes. Tá? Esse θ, né? Eu sei descrever mais sobre esse θ. O raio eu não mexo, porque o raio é uma constante nesse problema aqui. Né? A gente aprendeu que ômega é a variação temporal de θ. Né? Ômega é θ sobre t. Isso, então, remete a θ igual a ômega vezes ΔT. Então, eu vou fazer a substituição. Olha, no lugar de θA e θB, eu jogo esta relação. E aí a minha expressão fica RA, continua RA, igual θA vira isso, ômega A ΔT, e o θB vira ômega B ΔT. Simplifica, né, o ΔT com o ΔT, e aí a gente fica com esta expressão, RA ômega A igual a RB ômega B. Mas lembremos, né, nós queremos obter uma relação para as frequências. E ômega exibe, né, tal relação. Ômega é 2π sobre f, como nós vimos lá no primeiro slide desta aula ainda. Né? Então, o que eu vou fazer? No lugar desse ômega, eu vou trocar por 2πf. Tá? E vai ficar assim. Ó. Então, RA, o que é ômega A? 2πFA. E o que é ômega B? 2πFB. Posso, né, simplificar o 2π aqui, nesta expressão, e aí nós chegamos na relação que nós queríamos. O raio de A multiplicado pela frequência de rotação de A é igual a RB vezes RB. Vamos investigar melhor esta relação matemática. Eu posso colocar as frequências, né, de um lado só e raios de um outro lado da igualdade. Então, fica FA, o FB que está multiplicando vem dividindo, e o RA que está multiplicando vem dividindo. E a gente chega nisso aí. FA está para FB, assim como RB está para RA. O que esta expressão está querendo me contar? Bem, ela está querendo te contar que frequência e raio nesse tipo de acoplamento são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou te dar uma dica aqui. Olha, quando você estabelece relação entre duas grandezas e aparece assim, índice A para índice B e do outro lado aparece índice B para índice A, ou 1 para 2 e 2 para 1, quando esses índices se invertem, isso quer dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. O aumento de uma representa a redução da outra, ok? Bem, então a gente aprendeu muita coisa sobre isso aqui. Veja bem, a partir de tal resultado, eu chego à conclusão que a polia menor é aquela que dará o maior número de voltas. Né? Veja, quanto maior o raio, mais lenta é a taxa de rotação. E o inverso é, quanto menor for o raio, mais voltas dá. E veja, aprenda uma coisa aqui já. Essa diferença no número de voltas, ela fica cada vez mais acentuada quanto maior for a diferença no tamanho das polias. Então, por exemplo, aqui é 10, raio 10 para raio 5. Se eu passasse para raio 20 para raio 5 aqui, a taxa de rotação de A para cada volta de B seria maior ainda. Tá? E ainda usando tal exemplo que está aqui, olha, a gente pode, já que são grandezas inversamente proporcionais, eu posso garantir o seguinte, para cada volta de B, a polia A dará 2 voltas. Ah, por quê, professor? Por que você pode falar dessa forma? Porque o raio de A é a metade do raio de B. Então, quando o raio de A for a metade do raio de B, para cada volta de B,
A dará 2 voltas. Se o raio de A fosse a terça parte do raio de B, para cada volta de B, a polia A daria 3 voltas. Logicamente, você pode resolver esse problema fazendo a continha também com tal equação aqui, tá certo? Mas tente aprender dessa forma porque você ganha tempo nas resoluções, tá? Então, a relação, dito de outra forma, a razão entre os raios é o inverso da razão entre as frequências. Outra coisa muito importante aqui que é o seguinte, em razão das distâncias percorridas, né, serem as mesmas nas periferias de A e B, né, eu posso então concluir que as velocidades lineares são iguais, né? Já que a velocidade linear, né, é aquela grandeza que depende da variação de s no tempo, né? Então, se a distância é a mesma, a velocidade linear é a mesma. Então, cuidado para você não responder errado numa questão conceitual. O cara pode perguntar assim, no acoplamento por correia, as velocidades lineares são iguais? São, tá? Qual o motivo? Por causa disso aqui, tá? Então, aqui está a justificativa. E outra coisa que nós aprendemos, as lineares são iguais, mas as angulares são diferentes. Por quê, professor? Porque você aprendeu que a frequência é diferente quando o raio é diferente. E você aprendeu ainda que essa velocidade angular depende só da frequência. Se a frequência muda, ela muda. Como a taxa de rotação de A é diferente da taxa de rotação de B, logo, as velocidades angulares são diferentes. Tá bom? Então, não esqueça, tem 3 coisas muito relevantes para o acoplamento por correia. As velocidades lineares são iguais, as angulares são diferentes, e quanto menor for a minha polia, mais voltas ela dá. E a relação matemática que ela exibe com o raio é uma relação inversamente proporcional, né? Se o raio é a metade, a frequência é o dobro. Se o raio é a terça parte, a frequência de rotação é pelo triplo. Se o raio de rotação cai pela quarta parte, a frequência de rotação aumenta por 4 vezes. Ok? Bem, o próximo acoplamento que nós vamos analisar é o acoplamento por contato. De maneira tal que agora a transmissão do movimento circular, né, ele é feito através de contato direto entre as polias. No caso anterior, isso era feito de maneira intermediária por uma corrente, tá certo? Bem, as propriedades físicas e matemáticas do acoplamento por contato são idênticas à do acoplamento por corrente, tá? Isso quer dizer que você pode, então, utilizar-se deste resultado, né, que foi provado no slide anterior, em que raio e frequência são inversamente proporcionais, tá? Então, aqui eu quero te dizer a mesma coisa. As polias menores são aquelas que executarão mais voltas. As polias maiores são aquelas que darão menos voltas. E essa relação do número de voltas é regida pela relação entre os raios. A única coisa que é diferente é o sentido de rotação. Lá no acoplamento por corrente, se a polia A girava no sentido horário, a polia B também girava no sentido horário. Aqui, no acoplamento por contato, se a polia A, por exemplo, né, está girando no sentido horário, a polia B estará girando no sentido anti-horário. Perceba que tem que ser assim, né? O acoplamento entre elas, olha bem, permite tal movimento, tá? Uma se movendo num sentido e a outra se movendo no sentido contrário. A mesma coisa, claro, vale entre C e B, tá certo? Então, a relação matemática é a mesma. Raio e frequência, nesse tipo de acoplamento, são grandezas inversamente proporcionais. Já comentei, né, que se a polia A gira no sentido horário, a polia B gira no sentido anti-horário. Uma coisa importante que às vezes passa, né, despercebido é que o número de dentes nas engrenagens aqui é proporcional ao perímetro da própria circunferência, né? Logo, também é diretamente proporcional ao raio, tá certo? Então, essa polia B, logicamente, né, eu consigo colocar mais dentes porque o raio da polia B é maior, tá bom? Então, o número de dentes ele é proporcional ao perímetro da polia
e, consequentemente, ao seu raio. Olha, na hora de resolver um problema como este, normalmente o exercício vai te pedir assim, olha, ele vai te dar uma taxa de rotação para A e vai te perguntar, e C? C está girando com que taxa de rotação? Então, você tem que sair de A e chegar até C. Como é que isso pode ser feito? Bem, aqui está um caminho possível, né? Você trabalha com A e B, então RA, FA é igual a RB, FB, e aí você faz essa conta para descobrir FB. Depois você vai de B para C. B e C também é acoplamento por contato. Então, obviamente, você pode valer-se desse resultado. RB vezes FB é igual a RC vezes FC. Só que, veja bem, quando você olha a equação 1 e a equação 2, você percebe que é possível, né, estabelecer uma relação entre elas. Então, se eu substituo 1 em 2 ou 2 em 1, já que essa parte aqui é comum, olha, RBFB, RBFB. Fazendo tal substituição, eu estabeleço que RAFA é igual a RCFC. Então, veja que interessante. Eu já consigo tecer a relação matemática entre A e C de forma direta. Eu não preciso, por exemplo, passar pela polia B, né? Eu posso já passar direto para a polia C. E se eu tivesse uma quarta polia, uma polia D, mesma coisa, né? Eu poderia escrever RAFA igual a RDFC, tá certo? Então fica essa dica aqui, que acaba que economiza tempo, né, na hora de você resolver uma questão. Então agora a gente vai para o último tipo de acoplamento. Bem, o último acoplamento que nós vamos discutir é o acoplamento por mesmo eixo, onde nós temos engrenagens fixamente presas ou firmemente presas a um eixo. Isso é um tanto lógico, tá? O engenheiro, quando vai construir um sistema como este, ele não quer, por exemplo, que as engrenagens que elas fiquem frouxas, né, no eixo. Isso quer dizer o que na prática? Que quando o eixo gira uma vez, cada engrenagem também girará uma vez independentemente do seu tamanho, tá? A implicação direta é que a taxa de rotação das engrenagens é a mesma do eixo. Então, se um exercício falar assim com vocês, um eixo gira com frequência de 60 Hz. Qual é a frequência de rotação de cada uma das engrenagens? 60 Hz. Tá? Todas têm mesma frequência de rotação, que é igual àquela do eixo. Bem, uma consequência direta, né, da taxa de rotação ser a mesma para cada engrenagem e a do eixo é que as velocidades angulares das quatro são iguais. Tá? ω1 é igual a ω2, que é igual a ω3 e que é igual a ω4. Bem, eu vou fazer aqui só para as polias 1 e 2, né? O que eu faço para 1 e 2, obviamente, vale para as demais, por causa da relação que está aqui. Né? As velocidades angulares são as mesmas. Isso é razoável, né? A velocidade angular não depende do raio de rotação, ela só depende da frequência. Ômega é 2πf. Logo, se ômega é igual para todo mundo, a frequência é a mesma. Como eu já havia adiantado, né? A frequência do eixo é a frequência de rotação de cada uma das polias. Outra coisa importante é analisar tal acoplamento sob a ótica dessa relação. Velocidade linear é angular vezes o raio. Veja, ômega é igual para todo mundo. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade linear e o raio serão diretamente proporcionais. Para aquela polia de maior raio, a velocidade linear será maior. Né? Mas dá para provar isso ainda de uma outra relação. Olha só, ômega é V sobre R, portanto. Né? Então, eu vou pegar este resultado e vou colocar aqui. Tá? Aqui você pode usar aquela relação conceitual. Né? Conceitualmente, você sabe, velocidade e raio são grandezas diretamente proporcionais quando ômega é uma constante. Tá, professor, mas se eu tiver que calcular, é isso que eu vou te mostrar agora. Então, olha, pegando aqui, o que é ômega1? V1 sobre R1, segundo isso. O que é ômega 2? V2 sobre R2. Então, melhorando essa relação aqui, fica que V1 está para V2, assim como R1 está para R2. Então, se você tiver que calcular alguma velocidade linear, veja, você não precisa de ter ômega, você precisa da relação entre os raios, né, para estabelecer a relação entre as velocidades lineares.
de duas polias. E olha só como ficaram os índices aqui, hein? 1 para 2, 1 para 2. O que nós já havíamos discutido aqui, né? Que a velocidade linear e o raio são grandezas diretamente proporcionais. Então, se um exercício te perguntar o seguinte, olha, num sistema como este aqui de engrenagens, qual é a engrenagem com maior velocidade linear periférica? É a polia 1, né? Por quê? Porque o raio dela é maior, ok? Pois bem, então a gente discutiu aí os tipos de acoplamento, né? Cada um tem a sua particularidade. Aqui, por exemplo, as angulares são iguais, mas as lineares são diferentes. Lá no acoplamento por correia ou corrente ou por contato, nós vimos que, diferentemente do que está aqui, né? Lá a polia menor dá mais voltas que as polias maiores, né? E quanto maior for a diferença entre os raios lá, maior é a diferença na taxa de rotação. Ok, agora nós vamos para a aula de exercício, tá? Então não perca a próxima aula, a aula de exercício, para que você entenda como aplicar tudo que foi visto aqui nesta aula, ok?